Cátia Rodrigues garante que desde muito nova se passam coisas inexplicáveis na sua vida, mas só mais tarde teve noção do que poderia estar a acontecer. Desde pequenina que há situações que eu não consigo lidar. Ouço vozes quando estava na casa dos meus pais e estava sozinha. Lembro-me de estar na cozinha e estar a fazer qualquer coisa e falar. Respondia, falavam comigo, eu respondia, mas não estava lá ninguém. O tempo passou e Cátia cresceu, mas os acontecimentos difíceis de explicar não desapareceram. Hoje, a jovem lida com vários episódios invulgares que surgem sem aviso prévio. Estas visões é à noite, principalmente à noite. Não quer dizer que não tivesse já de dia, mas elas acontecem mais à noite. É imagens nítidas de pessoas que eu às vezes não conheço de lado nenhum. E falam. E eu falo com eles, eles falam comigo. Aqui em casa, por vezes, vemos a máquina a lavar sem estar ligada. A máquina a rodar sem estar ligada, móveis a arrastar às 4 da manhã, carros a apitar e a trabalhar ali, vamos à janela, não é nada. Entre muitas coisas. Ou louça a cair, vamos à cozinha, não tem nada no chão. Para Cátia tornou-se difícil manter uma vida normal e por isso achou que o melhor seria abandonar o emprego. É que ao balcão do café onde trabalhava, a jovem tinha de lidar com inúmeras pessoas e garante que, mesmo sem querer, sentia premonições e adivinhava-lhes os pensamentos. Assim, fugiu a estas manifestações constrangedoras, evitando contactos frequentes e refugiando-se em casa. Cátia não pediu a ninguém para ser como é e não lhe tem sido fácil aceitar a mediunidade. Porém, já começa a convencer-se de que está na hora de abraçar este dom e colocá-lo ao serviço dos outros. Já nasceu com a gente. Acho que isso já nasce com a gente. Eu ao início tinha medo. Às vezes não quero. Não quero. Mas eu acho que sinto a falta de às vezes ajudar, e todos nós temos uma missão na vida. Todos nós temos um dom. Toda a gente segue esse dom, não é? E eu acho que sim, que esta é a minha missão. Tenho que aprender a lidar com isso, que é o principal. O principal é aprender a lidar. E acreditar em mim. Porque por vezes até eu própria, se me acho maluca, é porque não acredito em mim. Olá, Cátia, muito boa tarde. Olá. Eu já percebi que não é muito fácil falar de algumas destas coisas. Não. Mas eu vou precisar que a Cátia me ajude a recuar no tempo, porque sei que estas manifestações, vou dizer assim, posso não usar às vezes as palavras mais adequadas, mas procurarei fazê-lo. Estas manifestações começaram, era a Cátia muito pequenita, porque esta história que contava aqui na reportagem, de estar na cozinha e de repente falar e responder, como se tivesse ali alguém, não estava ninguém fisicamente, mas fazia uma conversação do princípio até o fim. Era mesmo pequenina, não? Era. Tinha o quê, 6 anitos? Mais um bocadinho. Lá para os 10 é que eu comecei. E isto eram que conversas? Eram sobre quê? São inúmeras coisas. Não tinha... Principalmente sentia quando estava a fazer alguma coisa ou... Mas não tinha nada específico. Não era um assunto só? Não. Não? Não. E quando isso lhe aconteceu, portanto, nessa idade, de fazer uma conversa com uma pessoa que não está presente, ou seja, fisicamente não se vê, é isto que eu quero dizer, ou ouvir vozes e depois virava-se e não via ninguém, assustava-se? Não. Não tinha medo? Não. Nem começou a achar, ai meu Deus, eu estou a ficar doida, até estou a ouvir e não vejo aqui nada? Nessa fase não. Nessa fase não? Não. Era-lhe mais ou menos indiferente? Era.
Então quando é que começou a, no fundo, a ficar preocupada com isto que acontecia? Porque via que nem toda a gente vivia a mesma situação. Foi há coisa de 3, 4 meses é que eu comecei Só? a ficar mais com medo e... Então, mas vamos lá ver, então durante estes anos todos, porque os 8 anos já lá vão há uns quantos aninhos, não é? Desde os 8 anos para cá, o que é que há, no seu dia-a-dia, o que é que acontecia de estranho? As minhas mudanças de humor. Ora estava muito sorridente, ora disparatava com toda a gente. Era o que era mais estranho. Até sentia-me, pá, algo se passa comigo, não é normal. A falta de energia. Sentiste o quê? Profundamente cansada? Cansada. Eu tomava vitaminas todos os meses, era uma diferente que era para experimentar qual é que me dava mais energia. É o que me deixava mais... Até que uma vez disse assim, não, vou a um médico, alguma coisa se passa comigo. Posso estar entrando numa depressão ou qualquer coisa. Fui, não tenho... Depressão nenhuma? Não, como é que é de explicar? Tudo indicava que sim. Receitavam-me os medicamentos, eu tomava. Mas só as que coisas chegava um momento que fazia efeito logo no início, passado um tempo. O mesmo? O mesmo. Depois ia outra vez à consulta, eram medicamentos mais fortes. Eu pensei assim, não, isso não, assim não. Cheguei a um ponto. Mas quando a Cátia procura um médico, está-me a falar o quê? De um psiquiatra? Exato. Mas então significa que há... E a primeira vez que o procurou tinha quantos anos? Já era adulta? Não. Ainda não era adulta? Eu fui caminhada para um pedopsiquiatra. Portanto, ainda era... Era. Foi quando eu tive um distúrbio alimentar e em que eu disse ao médico que ouvia vozes. E até pediram autorização aos meus pais e tudo para fazer exame às drogas e para ver se... E caminharam-me então com um pedopsiquiatra. Teria quê? 15 anos? Menos. Menos de 15 anos. 13, sim. Portanto, a primeira vez que vai a um médico, vai supostamente por uma determinadas razões, mas na sua cabeça já estava, porque eu já percebi que já estava, esta dúvida, será que, e não me leva mal a palavra, mas é como eu imagino que formulava para si, será que eu estou doida? Será que eu sou, e agora pegando uma palavra sua que eu ouvi, por isso estou mais à vontade, será que sou maluca? Então, mas o que é isto? Eu não vejo ninguém queixar que houve coisas que fala... Falava disto com alguém, eu tinha vergonha? Não, nunca. Não falava com ninguém? Só quando estava com a minha mãe eu ouvia assim alguns barulhinhos e dizia assim, oh mãe, tu ouviste? E a minha mãe também ouvia. Porque a sua mãe tem as mesmas características, ou seja, a sua mãe tem os mesmos poderes, dons, chamemos-lhe o que quisermos, tem o mesmo dom, não é? É uma pessoa especial, é. Mas a sua mãe vive bem com isso? Eu vivo. Portanto, ela ouve o quê? Não liga? Anda na sua vida? Quando é de noite diz boa noite, quando é de dia diz bom dia. Leva as coisas assim? Assim. E ela tem premonições também? Muitas. E como é que ela... E desculpe estar a falar da sua mãe, mas é para perceber aqui é importante. Cátia, mas como é que a sua mãe vive a questão das premonições? Porque deve ser uma coisa, enfim, dura, estar a olhar para alguém e de repente ver a etapa seguinte da vida daquela pessoa, se a etapa assim, não for boa, não é? Diz assim, olha, podes pensar que eu sou maluca, mas isto. Pronto, mas se quiseres ouvir, ouve, se não quiseres. E diz, não... E ela tem razão nas coisas que diz. Ou seja, o que ela diz acontece mesmo. Sim. Mas ela aprendeu a lidar com isso tranquilamente. Tranquilamente. Não faz diferença nenhuma. Não. Eu ouvi ali a Cátia dizer que no seu dia-a-dia, e isto já acontece desde muito tenra idade, como nós já percebemos, acontecem muitas coisas estranhas. Conte lá, o que é isto de repente a máquina de lavar funcionar sem ninguém a ter ligado, a louça que se ouve cair, mas que chegamos lá está no sítio. Explique lá isto melhor, porque para quem nunca viveu... Não fui eu que vi. Não fui eu que vi. Estava um amigo nosso lá em casa, pediu para tomar banho, e chega-se à sala e diz, eu vi a vossa máquina a trabalhar. Como é que é possível? E eu assim, como é que é possível? Então, mas a máquina está desligada. E estava a trabalhar. Estava a trabalhar? Estava a mexer. Sozinha? Sozinha. E os móveis mudam de lugar durante a noite? Não. Eu, há um tempo para cá, sofro de insónias, ou seja, quase que não consigo mesmo dormir. Ou há dias que eu estou extremamente cansada e só faço é dormir, ou então há dias que eu não durmo noites. E estou a conversar com o meu companheiro ou qualquer coisa e eu vi os móveis a arrastar,
Ele também ouve? Ele também ouve, então? Sim, carros a apitar e vamos à janela. E ele assusta-se ou não? Às vezes. Às vezes, não é? Às vezes assusta-se um bocadinho. Mas isto é uma experiência que o Bruno só está a viver desde que está com a Cátia? Não. Ele também já ouvia antigamente? Já. Portanto o universo já vos juntou? Sim. E há alguma explicação? Porque ao que sei, a partir do momento em que vocês passaram a viver juntos, estes fenómenos potenciaram-se, ou seja, passaram a ser vividos de forma mais intensa. Tanto que eu antes não tinha qualquer medo, não sentia medo, e com ele comecei a sentir porque eram mais fortes. Eu calculo que lá em casa muitas pessoas que vivem estas situações estejam a perceber perfeitamente aquilo que a Cátia está a explicar. Para já quero dizer que temos aqui a presença de um especialista, do José Lucas. Olá José, muito boa tarde. Aliás, é a nossa companhia quando temos este tipo de temas. Muito obrigada por nos fazer companhia. Já vou falar consigo, porque realmente aqui preciso muito da sua ajuda. Mas quero dizer a quem nos vê lá em casa que se quiser entrar nesta conversa, esteja à vontade. É só questão de marcar o 21-434-0417. 21-434-0417. Se tem o seu testemunho e quer partilhar connosco, esteja à vontade, pode entrar através do telefone. Bom, então estava a Cátia a explicar que a partir do momento em que vocês passaram a viver juntos, juntou-se duas vivências muito parecidas e, portanto, os fenómenos lá em casa passaram a ser mais fortes. Eu não sei se é a palavra exata. Têm os dois a mesma reação? A Cátia eu já sei que se assusta com estas coisas, que preferia não as viver. Mas o Bruno? Ele assusta-se, mas não diz, não quer viver isto, não. Pelo contrário, ele é que me dá apoio. Porque eu às vezes fecho-me no quarto e digo, eu estou maluco, isto não pode estar-me a acontecer. Bruno, vamos lá falar um bocadinho os dois. No seu caso, o Bruno vive estas situações há muito tempo? Ao mesmo tempo que ela. Desde pequenino, mais ou menos. portanto. E questionou-se... Desde pequenino, sim, ouvia, mas nunca entendi. Agora, dá 3 ou 4 meses para cá, a coisa intensificou-se mais, ficou mais intensa, digamos. Explique lá, senhora Bruno, eu sei que não é fácil, mas veja se me consegue explicar o que é isso de intensificou-se. São manifestações diferentes das que estavam habituados? É o quê? Para eu perceber, que eu não sei sinceramente o que está a falar. Isto acontecia a diário. Diariamente acontecia coisas a arrastar, mas só desde que eu me juntei com a Cátia. Antes sim ouvia, mas não ligava tanto. Agora é que temos pesquisado melhor, para saber o que realmente estava a acontecer, e realmente o que eu sentia era o que ela sentia antes de pequenina. Sim. E o Bruno também sente a presença de entidades, a presença do espírito de outras pessoas? Sente também? Eu não sinto arrepio. E quando alguém está... si é sinal de que está alguém presente? Alguém presente, sim. Ou certas reações que ela faz, que eu digo, o que é que se passa? Quem é que está aqui? Porque... são coisas repentinas, acontece do nada aparece. Do nada aparece os arrepios para o corpo, sensação de que está ali alguém, mas não consigo ver, nem pronto, ela se consegue mais. A Cátia consegue, mas consegue ver imagens? A Cátia, quando sente que está ali alguém, consegue ter uma ideia da pessoa que é? Consegue vê-la fisicamente? Por vezes sim. Por vezes vê-lhe os traços mesmo do rosto? Sim. Ou por vezes mostram-me uma cor, ou mostram-me um objeto e eu fico. Às vezes não consigo ver bem a cara. O rosto? Sim. Vejo o cabelo, se tem barba, se não tem, se é homem. Vê a roupa? Não. Sim, principalmente a roupa. Eu consigo às vezes decifrar quem é através da roupa que traz. E já lhe aconteceu ver, portanto não vê o rosto, mas vê toda a outra informação e dali a pouco tempo cruzar-se com essa pessoa? Descobrir quem ela é? Ou por norma com essas informações diz logo, esta pessoa é tal? Não, eu quando consigo assim ver mesmo mais ou menos quem é a pessoa é quando estou com alguém. Com um amigo ou com uma amiga, é que eu... está-me a aparecer aqui uma imagem, uma pessoa assim. Então, veja se é assim como eu vou explicar, Cátia. Imagina, a Cátia está comigo, não é? Estamos as duas. Agora,
esta situação, exato. Estamos as duas a conversar. E de repente a Cátia sente qualquer coisa, ou seja, a presença de alguém, e vê essas características, vê o cabelo, vê a roupa. O que é que faz? Descreve-me a mim e diz, olha, estou a ver, e se calhar sou eu que lhe digo, olha, era a minha avó. Exatamente. É assim mesmo. Muito bem. Agora já percebi, está a ver. Conseguimos lá chegar. Bom, vou pedir ao José um comentário. Ainda vamos avançar, obviamente, nestes testemunhos, até porque temos que falar da parte das premonições, que ainda não falámos. José, eu gostava que comentasse aquilo que aqui ouvimos. E até a diferença... Porque é que este casal, a partir do momento em que estão juntos, é como se isto faiscasse muito mais. Se calhar estou a dizer uma barbaridade, mas parece que a coisa se potenciou. Boa tarde. Antes de mais, gostava de agradecer a generosidade e a gentileza que teve, mas eu não sou propriamente um especialista. Para nós é nosso especialista, pode ser? Sou um estudioso da doutrina espírita já há uns anos valentes. Mas é um homem em quem nós confiamos nesta matéria. E com todo o gosto estamos aqui a colaborar. No que tange a este aspecto, portanto, estamos a falar de um sexto sentido que todos nós temos. Normalmente estamos habituados a lidar com esses 5 sentidos. Geralmente, antigamente, quem tinha esse sexto sentido, a chamada percepção extrasensorial, que nós chamamos de mediunidade, ia parar às fogueiras da Santa Inquisição. É verdade. Lembramos-nos, sei lá, de muitas pessoas conhecidas que eram médiuns e que acabaram por ser mortos. Entretanto, fomos evoluindo e, curiosamente, atualmente, a moderna psiquiatria já engloba na sua própria Bíblia, no DSM, um capítulo onde recomenda aos psiquiatras, mesmo aos materialistas, que quando aparecer algum paciente que ouça vozes ou que veja coisas que outros não vejam, que não os encare como uma patologia, mas sim como algo que seja relacionado com a cultura da própria pessoa, do próprio povo, enfim, que não é algo patológico. E já agora, a talho de foice, até gostava de dizer que vai haver aqui em Lisboa, na Faculdade de Medicina Dentária, no auditório, nos dias 12 e 13 de novembro, um encontro sobre medicina e espiritualidade com médicos espíritas, portugueses e brasileiros, cirurgiões, psiquiatras, médicos das mais variadas, que têm uma característica mostra que há realmente ligação entre... E, portanto, não vivemos aqui de costas voltadas. Antigamente assim era, hoje em dia não. Exatamente, em que a ciência e a espiritualidade fazem parte de um todo, que é a realidade cósmica, né? Portanto, José, esta questão que eu lhe coloquei deste casal... Relativamente ao caso em epígrafe, quer-nos parecer que são duas pessoas que têm a sua mediunidade ou a sua percepção extrasensorial a desabrochar e obviamente, assim como quando estão duas pessoas a puxar por uma corda têm mais força do que uma, não é? Quando estão dois médiuns juntos há um potencial mediúnico maior. Isto porquê? Por exemplo, estes barulhos que a Cátia referiu são muito comuns em pessoas que têm mediunidade e efeitos físicos. O que é isto? Nós temos milhões de células e as nossas células libertam uma substância que é conhecida dos cientistas, que é o ectoplasma. Ora, é essa substância que o mundo espiritual utiliza para agir sobre a matéria, para bater numa mesa, para a pôr a movimentar, isto, aquilo, aquilo outro. Então, são fenómenos perfeitamente normais, não são paranormais, são normais, só que desconhecidos da grande maioria das pessoas, e daí haver a necessidade das pessoas investigarem, pesquisarem, dirigirem-se a um centro espírita para aprenderem a lidar com essa faculdade que é perfeitamente normal. Eu espero que a Cátia vá ficando descansada à medida que ouve estas coisas, não é? Porque ouvir este é perfeitamente normal, acho que para a Cátia é importante. Vamos falar da questão das premonições, até porque a Cátia dizia na reportagem que teve de deixar o seu trabalho exatamente por causa das premonições, embora goste muito, sei que gosta de trabalhar na área da restauração, mas o estar a atender o público era qualquer coisa pesada para si. E eu pedia-lhe que nos explicasse como é que era o seu dia-a-dia em que entra e saem clientes que estão ao balcão a falar consigo. Como é que era? Para outro funcionário qualquer é uma coisa normal, é chegar, o que é que desejas, está, adeus. Não era assim para si? Não, porque eu sentia quando as pessoas estavam tristes ou quando sentiam
mal, como que é de explicar, estavam doentes ou qualquer coisa. E... Mas quando alguém estava doente era capaz de sentir a dor física dessa pessoa? Já lhe aconteceu? Isso já. Já lhe aconteceu? Cruzar-se com alguém e começar com uma dor que era a dor que essa pessoa tinha? Sim. Principalmente quando teve lá um pai de um amigo meu em casa e tudo o que ele sentia eu estava a sentir. Tudo. E foi-lhe perguntando, o senhor está a sentir Eu fui. isto? Foi. Foi por isso é que eu também afastei-me um bocadinho do trabalho, porque eu não consigo estar... Ainda não consigo estar... Ainda não consegue fazer uma barreira entre... Não. Portanto, quando esteve lá esse senhor... eu pergunto. Diga. Se eu tiver que perguntar, eu pergunto. E portanto perguntou ao senhor, o senhor está a sentir isto? E o senhor disse tudo que sim? Sim. E tinha alguma doença? Isso é que eu... Não sabe? Não sei, não. Porque eu também não mantive muita conversa, porque lá está, fui refugiar-me um bocado, saí um bocado. Então, quando a Cátia estava no restaurante ou no café a trabalhar e chegava um cliente, aconteceu-lhe alguma vez olhar para a pessoa e ver das duas uma, ou ver a situação, vamos supor que a pessoa tem uma doença qualquer má, e portanto olhar para a pessoa e, como se fosse uma radiografia, ver que ela tinha a doença X, ou então olhar para a pessoa e ver que ela ia viver uma determinada situação má também? Não, por exemplo, o que me aconteceu no trabalho estavam duas senhoras sentadas e uma virou-se para a outra e disse assim: queres um café?